E por que tem aquele papo de que as pessoas tentam fugir da Coreia do Norte para do Sul e morrem? Isso tem um fundo de verdade, Primeiro, o vocabulário aqui não é neutro. Todas as vezes que alguém sai de um país socialista e vai para um país capitalista, essa pessoa é tratada como dissidente. Todas as vezes que acontece de um país para o outro, mesmo entre países capitalistas, é imigrante. Esse vocabulário não é neutro. Gente, as pessoas simplesmente imigram às vezes, tá? Elas só imigram. Algumas pessoas imigram. Tem imigrantes cubanos no Brasil? Tem. Eles são dissidentes? Não, eles são imigrantes, tá? Eles imigraram. Mas eles não são considerados pelo Estado cubano como dissidente? Não, eles podem imigrar. Eles podem imigrar. O difícil é conseguir dinheiro pra imigrar. Por que eles têm que fugir? Por que eles não podem simplesmente ir? Então, por conta no caso da Coreia, vamos falar da Coreia. A Coreia ainda tá em guerra. A Coreia está em armistício. Então, por exemplo, pessoas que fogem pra Coreia do Sul, é difícil também pelo lado do Sul. A gente tem a ilusão de que o Sul tá assim, vamos receber os coreanos do Norte, coitados, porque aqui eles vão pra Terra da Liberdade. Não é assim. Por conta da legislação do Sul mesmo é difícil migrar. Onde que os coreanos têm um trânsito muito livre? Na China. Os coreanos imigram pra China o tempo todo. A Coreia do Sul não recebe? Nossa, muito pouco. Mas eu já vi aqueles vídeos do cara da Coreia do Norte tentando passar pela fronteira e os caras dando tiro no cara. Então, isso acontece do outro lado também, né? Porque aquela zona é uma zona militar de alta segurança, né? E existe uma questão de, novamente, a Coreia ainda está em guerra. A questão é, houve um fluxo grande de pessoas fugindo da Coreia pro Sul? Sim. Sim. Só que quando? Não é agora. Agora acontece muito pouco. Aconteceu muito na década de 90. Por quê? A Coreia é um país bloqueado. Só que, antes da década de 90, existia a União Soviética. E existia o Bloco do Leste. Antes, a Coreia desenvolvida era a do Norte, a Coreia pobre era a do Sul. Isso se inverte na década de 90. Depois que a União Soviética se desfaz e o Bloco do Leste se desfaz, a Coreia perde 40% do seu comércio do dia pra noite. Por quê? O Bloco do Leste fala assim, os países do leste europeu, agora a gente só aceita dinheiro. Eles trocavam espécie antes. Então, a queda no comércio e por conta do bloqueio, deu um choque dentro da Coreia que fez com que a década de 90 ficasse conhecida lá como Árdua Marcha. Foi uma década de fome, de falta de suprimento, e aí é nessa época que a gente vê gente fugindo, nadando pro sul, correndo pra lá, porque se você for ver, as pessoas que imigraram, né, aí no caso a gente pode chamar de dissidentes, mas enfim, pessoas que vieram do norte pro sul e aparecem na TV, geralmente têm a minha idade, 28, 30, fugiram na época da Árdua Marcha. Por quê? Não só a Coreia teve um problema muito sério de suprimento de alimentos, lembra que eu falei que eles só têm 13% de terra agricultável? Como eles tiveram falta de acesso a combustíveis. Eles não conseguiam mais comprar petróleo, e gasolina, e diesel. Então eles tiveram que voltar para a tração animal. Aí, isso somado a não poder comprar alimento, não conseguir produzir o suficiente dentro do país num território muito montanhoso, com focos assim de possibilidade de agricultura e às vezes catástrofe climática também, né? E voltando para a tração animal. Essa época, sim, os coreanos passaram muita fome, muitos foram pro sul por conta da fome. Inclusive, existe um oportunismo muito perverso de tráfico humano, né? De escravização sexual de mulheres que tentam fugir do norte e pro sul. Mas a fuga se dá por conta dos dois lados. Existem leis dos dois lados da Coreia que impedem esse trânsito livre. Porque os dois estados ainda estão em guerra. E aí a prova disso é, no caso da China, os coreanos podem imigrar livremente. Eles não precisam fugir. É só ir. Uhum. Inclusive, a maior parte das pessoas que vão pro sul, muita gente vai pro sul pra encontrar com a família, por exemplo. Porque passou a régua, assim, no meio da Coreia, dividiu família no meio. E aí, as pessoas vão pra China e encontram coiotes na China que ajudam eles a ir pro sul. Uhum. Só que na China o trânsito é livre, porque a China tem... E agora a China tá tendo relações melhores com a Coreia por conta do Xi Jinping, que é um governo mais à esquerda da China, e começou a reabilitar as relações diplomáticas com a Coreia de maneira mais próxima, né?